Quando a gente fala de cirurgia robótica, a gente está falando de um instrumento, de uma tecnologia, de uma ferramenta a mais na cirurgia, no arsenal cirúrgico do cirurgião. A lenda urbana por aí é que é o robô que opera o paciente. Não, sou eu que opero o paciente, eu que manipulo o robô, eu que ofereço o máximo que a tecnologia nos oferece, nos entrega, para executar a melhor cirurgia que eu já fazia antes na paciente, mas que com uma plataforma robótica eu consigo entregar mais precisão, mais segurança, menos sangramento, menos dor no pós-operatório. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Érica Jordão, não é isso? Isso mesmo. Ginecologista, cirurgiã, uma mulher de fé e que veio hoje, né, desmistificar muita coisa com relação à endometriose, à cirurgia robótica. Eu faço sempre essa brincadeira, será que é só o robô mesmo? Será que a CIA vai tomar conta de tudo? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite diante da sua agenda hoje, que é tão concorrida, né? Eu que agradeço a oportunidade e o espaço de falar aqui e desmistificar um pouco sobre a cirurgia robótica, né? Doutora, eu sempre peço que o médico que vem até aqui ou o profissional da saúde conte um pouco da sua história dentro do que você estudou, porque dificilmente, diante do poder pessoal que o médico gera, né, a gente tem isso já de gerações e gerações, então eu não vou questionar. Você tem um jaleco, né, o que você falou é lei. E em virtude disso a gente tem tido tantos problemas, né? Então, por favor, e aí ele não tem coragem de perguntar, eu tenho. Fala um pouquinho da sua história, você é a primeira médica da família, como é que você foi para medicina, como é que foi a escolha da residência e ainda chegar na robótica, que é algo tão novo, né? Por favor. Bom, meu nome é Érica. Antes de ser médica, eu sou filha de Deus, sou casada com o Nivaldo, mãe do Arthur, e sou a terceira geração de médicos na família. Meu avô era anestesista, minha mãe também é anestesista, e eu fui pelo caminho da ginecologia. Desde muito cedo, minha mãe, às vezes, não tinha com quem me deixar em casa, então ela me levava para o plantão. Ela dava plantão lá no Hospital Regional de Sobradinho. Ela, como anestesista, então, quando ela estava escalada no centro obstétrico, me levava para assistir uma cesárea, porque desde muito cedo eu era muito curiosa em relação a isso. E a brincadeira lá era que os colegas envolvidos ali na cesárea faziam um bolão para ver quanto tempo eu aguentava. E eu, tão curiosa, dava pitaco ainda. O que é isso? O que é aquilo? Posso te ajudar a amarrar um roupão, alguma coisa nesse tipo? Que gracinha. Então, desde muito cedo eu soube que meu caminho era naturalmente a medicina. Fiz faculdade na ESCS, aqui em Brasília. Depois fiz residência no Hospital Regional da Asa Norte, ginecologia e obstetrícia no Hospital Regional da Asa Norte, e eu sempre soube que dentro da ginecologia, o meu lugar era no centro cirúrgico, que a ginecologia tem essa possibilidade, ela é muito versátil. Você pode fazer de tudo dentro da ginecologia, você pode fazer só ultrassom, você pode trabalhar só com estética, você pode trabalhar só com a parte hormonal, você pode trabalhar com adolescentes, você pode nichar muito bem, você pode ser do radiologista ao clínico, e nesse meio o cirurgião, né? Eu sempre quis a cirurgia, eu sempre fui picada pelo bichinho do centro cirúrgico. Eu brinco que a maior vantagem da minha profissão é trabalhar de pijama e tênis, adoro isso.
E é isso. E aí, depois da ginecologia no Agarran, eu fiz uma subespecialização em reprodução assistida na Gênesis. Fui muito feliz lá, aprendi muito com os meus mestres da Gênesis. E logo comecei a trabalhar, entrei no mercado e encontrei a minha equipe de cirurgia, a minha equipe na Invídeo. E a gente começou a crescer juntos. Nós tínhamos um propósito de crescermos na cirurgia. E juntos a gente conseguiu trilhar esse caminho, fomos pioneiros na cirurgia robótica em Brasília. Uau. As primeiras cirurgias ginecológicas de todos os robôs da cidade, se não todos, mas quase todos, fomos nós que fizemos. Então, quando a cirurgia robótica chegou em Brasília, nós estávamos lá implantando o programa, implantando o serviço, crescendo toda essa comunidade, né? Antes de operar por robótica, você fazia laparoscopia. É um caminho... É um caminho natural. A cirurgia robótica ela é versátil, porque você pode chegar nela através da cirurgia minimamente invasiva, da laparoscopia para o robô, que é o mais natural, mas eventualmente tem o colega que nunca teve cirurgia contato com laparoscopia, é cirurgião de barriga aberta que a gente fala, e também consegue ter a curva de aprendizado na cirurgia robótica e ser cirurgião robótico. Hoje em dia, mas o mais natural é você já ter contato com a cirurgia minimamente invasiva e entender que a cirurgia robótica ela é um instrumento da cirurgia. Não é um novo paradigma, uma nova cirurgia, é a mesma cirurgia que você faz, com um instrumento mais preciso, mais avançado, com maior tecnologia, né? E é necessário alguma especialização ou algum curso? Como é que funciona para que você se torne um cirurgião robótico? Para se tornar um cirurgião robótico, tem as etapas de certificação vinculadas ao programa de cirurgia robótica dos hospitais que têm a tecnologia, né? Não é uma residência em cirurgia robótica, não é uma pós-graduação em cirurgia robótica, são etapas de certificação diante da fábrica, da mantenedora do robô, da Stratner, ou seja qual a plataforma que você vai usar. Em Brasília, nós temos duas plataformas diferentes, a da 20, da Stratner, e o Versius, da CMR, que fica lá no Hospital das Forças Armadas e que eu tenho o privilégio de coordenar e ajudar a montar o programa lá. Que maravilha! E na clínica que é sua, você é sócia dessa clínica? Eu sou colaboradora lá da Invídeo, nós somos um time de 6 ginecologistas, a gente atua nos principais hospitais privados da cidade, onde tem um robô, a gente leva as nossas pacientes para operar. Ah, ok, porque então Isso. é assim como a equipe de anestesistas... nós não somos funcionários do hospital, nós temos a nossa clínica, atendemos na Invídeo, atendemos nossas pacientes lá, uma vez indicada a cirurgia, de acordo com o perfil da paciente, da vontade da paciente, aonde tem o melhor robô, tem disponibilidade, a gente leva para o hospital. Você falou hospitais de melhores robôs. Me explica um pouquinho mais. Não é o hospital que é melhor ou o robô que é melhor. São várias plataformas diferentes. Em Brasília, nós temos dois tipos de plataformas. O da 20, da Stratner, que é o que tem em todos os hospitais privados, e o que tem no Hospital das Forças Armadas é um outro robô, é um outro tipo de robô, que é o Versius da CMR. Ele tem princípios de funcionamento diferentes, mas possibilita as vantagens da cirurgia robótica da mesma forma. A questão do robô do HFA é que ele não está acessível para toda a população, só para os pacientes que têm cobertura pelas Forças Armadas ou o Ministério da Defesa, né? Entendi. Maravilha. E você, então, é docente lá. Hoje você já treina outros profissionais? A gente está implantando o programa lá. Eu sou servidora do Hospital das Forças Armadas há mais de 10 anos, e o programa robótico chegou lá ano passado. Então, a gente está implantando o serviço lá, a gente está terminando de capacitar a equipe, para depois de todos os staffs capacitados, quem sabe o residente ter esse treinamento também. Ah, que legal, porque lá tem Residência. Muito programa de residência, né? Isso. Muito bom. E a doutora Érica, antes da gente falar, porque acabamos entrando já na cirurgia, mas eu tenho várias dúvidas sobre a cirurgia, como você é dentro do consultório? Qual é a medicina que você pratica? O que é importante para você? O que a gente estava conversando antes, né? A gente nunca pode esquecer de quem nós somos. Nós somos médicos, e o que os médicos fazem? Eles servem ao outro.
né? Então, no meu consultório, é um espaço de acolhida, de acolhimento da paciente, de escuta da paciente, e é isso. A gente não pode esquecer o que a gente está fazendo ali. A gente está ali pelo outro, e não por nós, né? Então, é um espaço que a paciente tem para se sentir à vontade, para trazer as suas questões, as suas dores, dúvidas, de saber se aquele caso que ela tem, aquela necessidade que ela tem, se trata com cirurgia ou não. Importante a gente estar falando sobre isso, né? Porque a endometriose, que inclusive é uma das cirurgias, ela é uma das cirurgias que você faz, né? Você faz Exatamente. outras? Com certeza. Todas as cirurgias ginecológicas minimamente invasivas, a gente trata endometriose, miomas, necessidade de retirada de útero, cistos de ovário. Tudo isso com o robô. Com o robô. Maravilha. Então, falando um pouco do que você trouxe, né, de ter um consultório de escuta, como é que né, essa questão da endometriose, que a gente entende, eu já ouvi, né, de vários profissionais aqui, inclusive de muita gente da nossa audiência, que elas não são ouvidas, que a dor é incapacitante, que chegam, né, em consultórios e já não vai para casa, que isso é normal. A endometriose, a gente está aqui para mudar isso, né? A gente está aqui para mudar até onde chegamos e, por meio da informação, do acesso à informação, mudar essa história que a gente vai contar agora sobre a dificuldade do diagnóstico, do sofrimento da paciente. A endometriose é uma doença inflamatória crônica que ela pode causar, ela tem várias facetas. A dor é a pior delas, mas tem outras também, a infertilidade, outra dor muito grande da paciente com endometriose. E por muitos anos, essa paciente não tinha um diagnóstico, porque não tinha tecnologia desenvolvida, não se sabia direito, e a paciente todo mês sentindo dor, ou não conseguindo engravidar, e sem uma resposta para isso. E com a resposta do diagnóstico vem o tratamento. E pegando o gancho do tratamento da endometriose, qual que é a chave para isso, para a paciente com endometriose? Não é porque ela tem endometriose que ela trata com cirurgia, muito pelo contrário. Hoje em dia, a gente tem que saber identificar naquela paciente, individualizar se para ela a cirurgia é uma opção, porque muitas vezes não se trata com cirurgia. É dieta anti-inflamatória, é gerenciamento de estresse, é atividade física. Bloqueio da menstruação, trata, sim, mas não a cirurgia. Então, eu recebo muito no meu consultório pacientes que me procuram falando, doutora, eu tenho endometriose e eu vim aqui porque eu preciso operar, porque tamanho é o sofrimento delas em relação à dor, por exemplo, que elas estão dispostas a se submeter a uma cirurgia, mas que muitas vezes não é o que vai resolver a vida dela. Não é o que vai trazer qualidade de vida para ela, né? Em que caso a cirurgia é indicada? Cirurgia para endometriose a gente indica em algumas situações. Por exemplo, tá bom, o paciente tem dor, está em tratamento clínico otimizado, em fisioterapia pélvica, em dieta anti-inflamatória, realmente ela reestruturou a sua vida para ser a protagonista do seu próprio tratamento, mas persiste com dor? Então, eu tenho uma indicação de cirurgia, dor refratária. Ou paciente com endometriose que acomete outros órgãos nobres, como ureter, bexiga ou intestino. Isso também é uma indicação de endometriose, de cirurgia para tratamento de endometriose. Outras situações excepcionais que a gente trata com cirurgia também são pacientes inférteis, tratando infertilidade e que têm cistos de endometriose no ovário, que a gente chama de endometriomas, muito grandes, mais de 5, 6 centímetros, ou trompas muito dilatadas que prejudica na transferência embrionária. Essa paciente se beneficia da cirurgia. Eu falo que não é infrequente eu desindicar a cirurgia, porque a paciente ela não entende o risco envolvido. A cirurgia tem riscos, né? A cirurgia de endometriose tem riscos. A gente fala que temos que ser agressivos na remoção da doença, mas entregar uma cirurgia funcional para a paciente. Diferente de uma cirurgia de câncer, em que quanto mais eu tirar o câncer, mais o paciente vai me agradecer porque eu salvei a vida dele de um câncer, a endometriose é uma doença benigna. Então, eu não posso
entregar a paciente para a vida dela, tirando toda a endometriose com a bolsa de colostomia. Isso não é qualidade de vida, isso não é devolver qualidade de vida. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade em indicar uma cirurgia para a paciente. Uau, que importante, né, você poder trazer isso. Até porque a gente ouve, né, por aí, tem cirurgia de endometriose com preços assim, principalmente as robóticas, né? E agora virou esse mercantilismo de todo mundo tem endometriose, vamos operar. Não pode ser assim. A paciente com endometriose, quando operada, ela tem que se beneficiar de uma cirurgia completa para o resto da vida. Quanto menos se operar uma paciente de endometriose, melhor para ela, né? E tem que ter muita responsabilidade ao levar a paciente para o centro cirúrgico, porque eu sei aonde eu vou dissecar, aonde a gente vai chegar na cirurgia, e ela tem que ser funcional. Eu não posso lesar um nervo hipogástrico da paciente na tentativa de remover o máximo de doença e entregar para ela um outro problema. Eu não posso tirar um problema e entregar outro. Eu tenho que ser muito responsável em levar a paciente para o centro cirúrgico. Nos 2 exemplos que você acabou de dar, você citou intestino e colostomia, que também faz parte aí desse sistema. Então, a endometriose, ela não é só do útero, não. A endometriose não é uma doença do útero. Ela é uma doença que vem de células de dentro do útero, mas é uma doença da pelve. Excepcional. Existem relatos de endometriose em todo o corpo humano, até no cérebro, mas é uma doença da pelve. São as células de dentro do útero que se proliferam em outros locais que não exatamente ali na camada endometrial. Então, se ela se desenvolve no intestino, por exemplo, e penetra profundamente a ponto de causar dor para evacuar, sangramento ao evacuar, ou até obstrução intestinal, essa paciente tem que ter uma cirurgia intestinal. Tratar a endometriose dela intestinal. E aí, a gente não sendo câncer, a gente tem que ser agressivo na remoção da doença, mas tirar o mínimo possível de tecido saudável. Então, a nossa intenção quando a gente leva uma paciente com endometriose para uma cirurgia completa é entregá-la de volta para a família dela melhor do que ela entrou, sem a bolsa de colostomia. A bolsa de colostomia na cirurgia de endometriose é a exceção, não é a regra. Uau! Doutora, da forma que você está falando, e parabéns, inclusive, bem didático, fico aqui pensando, por que é algo que é tão difícil de identificar e é tão sério, como você falou, e durante tanto tempo ninguém ouviu falar disso? Isso é uma pergunta difícil. Assim, historicamente, o desenvolvimento dos exames, da qualidade dos exames de imagem é algo que vem de 10, 15, 20 anos para cá. Então, à medida em que a gente melhora os nossos equipamentos de imagem, seja ressonância ou ultrassom, sabe o que procurar para encontrar a lesão em si, a gente começou a dar nome para ela e aí fez o caminho contrário. Aquela paciente que tem aquele tipo de lesão, que tipo de sintoma ela tem? E aí a gente foi melhorando, aprimorando a nossa escuta, o nosso exame físico, sabendo o que procurar. Entendi. Então, a tecnologia, na sua percepção, é uma aliada fundamental para tudo isso que está acontecendo hoje. E é um percentual alto de mulheres que vivem isso? A endometriose, na população mundial, estima-se que 10, 20% das mulheres possam ter endometriose. E como é que é? O que essa mulher sente? Toda endometriose tem dor? Ou toda endometriose eu vou ser infértil? Como que é essa regra? Não é porque você tem endometriose que você tem dor ou você é infértil. Mas aquela paciente que tem dor pélvica crônica, que tem dor pélvica todo mês quando menstrua, fica acamada, impossibilitada de exercer suas atividades diárias, ou aquela paciente que não tem dor, mas tem um quadro de infertilidade, a endometriose é um dos diagnósticos diferenciais a serem excluídos ou confirmados e tratados. Não se pode mais negligenciar esse diagnóstico para a paciente. Maravilha. Então, voltando lá para a robótica, né? Quando a gente fala em cirurgia robótica, do que exatamente a gente está falando?
Quando a gente fala de cirurgia robótica, a gente está falando de um instrumento, de uma tecnologia, de uma ferramenta a mais na cirurgia, no arsenal cirúrgico do cirurgião. A lenda urbana por aí é que é o robô que opera o paciente. Não, sou eu que opero o paciente, eu que manipulo o robô, eu que ofereço o máximo que a tecnologia nos oferece, nos entrega, para executar a melhor cirurgia que eu já fazia antes na paciente, mas que com uma plataforma robótica eu consigo entregar mais precisão, mais segurança, menos sangramento, menos dor no pós-operatório. Então eu consigo performar uma cirurgia mais precisa, em maior segurança e o melhor resultado para a paciente. É mais rápida? A gente não... Falar em rápido ou devagar, para mim isso indifere. Entendi. Porque eu não estou ali para operar rápido. Não, mas quando eu falo do rápido ou devagar, é porque dizem que o número de horas de uma cirurgia, como por exemplo, sim. cirurgias plásticas, aquilo não faz bem para o paciente? Sim. Com o tempo de experiência do cirurgião, da equipe envolvida na plataforma robótica, o tempo comparado com a laparoscopia se iguala. Hoje em dia, quando você está em formação em cirurgia robótica, você naturalmente gasta mais tempo, gasta mais tempo para executar tudo. Mas com o nível de experiência da equipe, de expertise da equipe, de habitualidade em fazer aquilo, o tempo se iguala em relação à cirurgia laparoscópica convencional. E você fala em equipe, né? Além do robô, além de você que é cirurgiã, como é que mais funciona esse setting aí cirúrgico? Cirurgião nunca trabalha sozinho. Cirurgião não opera sozinho. Eu preciso, vamos lá. Eu sou a cirurgiã, eu tenho meu cirurgião auxiliar. Se é uma cirurgia que acomete intestino, eu tenho o meu cirurgião do aparelho digestivo na equipe. Se é uma cirurgia que acomete ureter, eu penso em fazer um reimplante de ureter, o meu urologista está presente. Eu tenho um anestesista na sala, isso de médico. Eu tenho o meu instrumentador, a circulante de sala, o enfermeiro de sala. Então, assim, uma cirurgia não é simples, ela é complexa. Ela exige o trabalho e dedicação de vários profissionais. Não só do cirurgião. O cirurgião é apenas um componente naquele tabuleiro. E agora tem o robô. E agora temos mais o robô, né, na sala. E aí você fica ali, vai dando comandos, é como se fosse um joystick, como funciona? Isso, como que funciona então a cirurgia robótica? Eu entro em campo, preparo a paciente, posiciono toda a paciente e instalo os braços robóticos na paciente. A partir do momento que está tudo montado, eu saio de campo, fico em campo pelo menos 1 ou 2 médicos cirurgiões para ajudar a supervisionar e auxiliar, e eu sento no console. O console robótico, ele me dá uma visão amplificada em 3 dimensões, estável, ou seja, consigo eliminar através da tecnologia o tremor fino, eu não dependo de alguém para manipular a ótica, sou eu que manipulo a ótica, eu que vejo a visão que eu quero ver, e pela qualidade da imagem, é uma imagem em 3 dimensões, eu consigo ver quase que as hemácias passando pelos vasos. Eu consigo separar com delicadeza e precisão o tecido saudável do tecido doente, e caminhar nos compartimentos pélvicos com uma visão que a olho nu a gente não tem, e a possibilidade de movimentação dos braços robóticos, que a gente chama de endo-wrist, que são 7 graus de liberdade, me possibilita movimentos que a própria mão humana é incapaz de fazer. A nossa mão humana não vira nem 360 graus. Com o braço robótico, a gente tem 720 graus de possibilidade de liberdade. Então, o que era inacessível ou inatingível pela mão humana ou pela pinça laparoscópica, o robô, ele ultrapassa essa dificuldade. Ele transforma o complexo em movimentos mais naturais. Pegando esse mesmo gancho, eu consegui compreender bem aí, talvez, eu tenha compreendido a diferença entre a laparoscopia e a cirurgia robótica, mas eu acredito que essa resposta ela seja mais específica. Por favor, nos diga. Qual que é a diferença da cirurgia robótica para a laparoscopia? A começar com a possibilidade de movimentação das pinças. A pinça laparoscópica, ela mexe em 2 dimensões, para um lado, para o outro, para frente e para trás. Com a cirurgia robótica, com o braço robótico, com o endo-wrist, eu consigo movimentos que a laparoscopia não me permite.
Então, eu consigo acessar compartimentos pélvicos profundos e complexos de uma forma muito intuitiva e natural, em que a laparoscopia não consegue. Então, aí que está, em casos complexos de cirurgia de miomas ou de endometriose profunda, grau 4, multicompartimental, eu consigo, com precisão, acessar e executar movimentos cirúrgicos que na laparoscopia a gente tangencia com dificuldade para fazer. Entendi. O acesso, então, seria a palavra que definiria a grande diferença entre a láparo e a robótica. Qualidade de visão e possibilidade de movimentação das pinças, precisão na dissecção, no uso cauteloso da energia. Essa é a grande diferença da cirurgia robótica para a laparoscópica. E para a paciente, o que muda? O que muda para a paciente? Antes de você responder essa, pegando um gancho no que você falou endometriose grau. Existem graus, assim como o câncer, por exemplo, da endometriose? Sim, existem. Existem várias classificações da endometriose. De forma geral, classifica-se em graus de acordo com a profundidade e o nível de acometimento. Então, endometriose grau 4 é uma doença mais avançada, multicompartimental, com lesões grandes que infiltram profundamente, mais de 5 milímetros, as estruturas pélvicas. E aí, sequencialmente, o número 3... 2 e 1. Mais superficial, com menos estruturas pélvicas acometidas. Entendi. Agora sim, a diferença para a mulher, a vantagem, né? De operar por robótica e não por laparoscopia. No fim das contas, qual que é a diferença? A mesma cirurgia a gente faz por laparoscopia ou robótica, mas eu consigo perceber a diferença no resultado em que a gente entrega para a paciente. A tecnologia me dá mais estabilidade, me dá manipulação mais precisa, uso mais preciso da energia. Eu uso menos energia, a paciente sangra menos na dissecção, eu manipulo menos a parede abdominal dela. No resultado, no dia seguinte, no pós-cirúrgico, eu tenho uma paciente com menos dor, com alta mais precoce, menos complicações cirúrgicas. Então, não é infrequente, a gente vai passar visita nos hospitais, no dia seguinte à cirurgia, a paciente nem parece que operou. Isso não é raro de acontecer. A paciente fez uma cirurgia enorme, com dissecções extensas, multidisciplinar, com aparelho digestivo, com urologia, aquela coisa toda, e você vai lá no dia seguinte, ela nem parece que operou, está sentada na cama, pronta para ir embora para casa. Coisa boa. E a cirurgia ginecológica, ela tem outras indicações além da endometriose. Com certeza. Quais são elas? Por exemplo, miomas. Miomas é uma doença, é uma condição muito comum em mulheres também, que é uma condição benigna, um tumor benigno do útero, mais comum em mulheres em idade fértil, mas é a mesma coisa, o mesmo paralelo em relação à endometriose. Não é porque você tem miomas que ele tem que ser tratado cirurgicamente. E o que aquele seu mioma te causa e qual que é o seu desejo de fertilidade, por exemplo, né? Então, quando os miomas crescem muito, ou quando eles são muito numerosos no útero, o que eles podem causar na paciente? Elas podem causar cólicas e sangramento. E aí avalia-se a indicação de cirurgia para retirada de miomas. E nessa paciente que tem a indicação de cirurgia para retirar os miomas, para tratar os miomas cirurgicamente, qual que é a intenção dela? Ela já tem filhos ou ela ainda precisa ter filhos? Para a gente poder definir o melhor caminho cirúrgico para ela. É cirurgia para retirada de miomas por histeroscopia, por laparoscopia, por cirurgia robótica, cirurgia aberta? Ou essa paciente já tem a prole constituída, já tem todos os filhos que ela quer na vida, é mais resolutivo para ela retirar o útero? Então, em relação aos miomas, a gente tem que avaliar criteriosamente na paciente quantos são os miomas, aonde eles estão no útero, o que eles causam para a paciente, para oferecer a cirurgia menos invasiva possível para ela, que muitas vezes não é nem a cirurgia robótica, é uma histeroscopia, é uma cirurgia intrauterina por dentro do útero, que ela recebe alta horas depois do procedimento. Uma histeroscopia é a retirada total do útero? Não. Uma histeroscopia é uma outra via cirúrgica. Ah, assim como a láparo e assim como a robótica. É histerectomia, né, doutora? Que é a retirada do útero. Entendi. Exatamente.
E a histerectomia, não, ela pode ser feita por laparoscopia, por robótica e por histerectomia. Não, a histeroscopia eu faço quando eu quero preservar o útero e o mioma está crescendo na camada mais interna no útero, ele é submucoso. A histeroscopia. A histeroscopia é como se fosse uma endoscopia do estômago, que você entra com a câmera, olha o estômago por dentro. Sim. A histeroscopia é isso. A gente entra com a câmera pelo colo do útero e olha o útero por dentro. Avaliamos a cavidade endometrial. É aquela camada que descama todo mês na forma de menstruação. É onde o bebê cresce quando a gente engravida. E quando o mioma está localizado ali, a gente consegue fazer a remoção por histeroscopia, com apenas uma sedação ou uma raquianestesia leve, e a paciente recebe alta horas após o procedimento. É igual os pólipos que conseguem ser retirados durante o exame de colonoscopia. É exatamente, a colonoscopia avalia o reto por dentro, a histeroscopia avalia o útero por dentro. Identificou que tem problema, já tira. Resolve ali. Ok. Então, é uma via de solução, assim como a laparoscopia e a cirurgia robótica. E, para desfazer a confusão, a histerectomia sim, é um procedimento. A histerectomia é a retirada do útero. A retirada do útero a gente pode fazer por laparoscopia, por cirurgia robótica, por laparotomia, que é a cirurgia do corte na barriga, ou até mas jamais por histeroscopia. Pronto. Por quê? Porque a histeroscopia... ela vai tirar os miomas naquela camada ali, primeira, para ir mais profundamente, para ter todo o acesso necessário da retirada do útero, eu preciso de um acesso cirurgia. Maior. Exatamente. E dentre as cirurgias, que era o que a gente estava falando, nós falamos sobre a retirada de miomas e quais são as outras, além do motivo ser a endometriose. Uma cirurgia que tem aparecido com uma certa frequência no meu consultório nos últimos tempos é, por exemplo, a correção de istimocele. Já ouviu falar de istimocele? Eu já ouvi falar na retocele. Não, é outra coisa completamente diferente. O que é a istimocele? A istimocele é a cicatriz da cesárea, que quando a gente faz uma cesárea, a gente corta o útero e costura o útero de novo. E essa cicatrização, às vezes, pode acontecer de uma forma errada, errática, fibrosa, e ela não restaura a anatomia normalmente, ela forma uma caverninha, um nicho. E ali nesse triângulozinho, nesse nicho, pode acumular sangue e secreção. O que isso pode causar para a paciente? Muitas vezes nada. É uma cicatriz, que nem a gente tem uma cicatriz de corte, uma cicatriz de uma cirurgia. Mas às vezes esse acúmulo de sangue e secreção naquele local pode causar sangramento irregular, dor, novamente, ou problemas para engravidar. E aí a gente tem que avaliar essa istimocele com cuidado para indicar a melhor via de cirurgia para ela. A melhor forma de correção dessa cirurgia, dessa istimocele. Será por histeroscopia? Eu entro ali por dentro do útero e resolvo essa istimocele? Ou a istimocele é tão grande que por histeroscopia eu não consigo resolver. E aí eu tenho que vir por cima, por laparoscopia ou cirurgia robótica, abrir esse útero, tirar essa área de fibrose e costurar de novo. Para aí, sim, ela conseguir engravidar normalmente. Alguma outra? Várias outras. Uau! São muitas situações ginecológicas que levam a paciente a operar? Muitas. Tumores de ovário, cistos de ovário, trompas dilatadas em cenários de infertilidade, doença inflamatória pélvica com abscesso, tumores ginecológicos, câncer de ovário, câncer de endométrio. E você opera câncer também? Não, eu não tenho essa formação oncológica. Isso é um cirurgião ginecológico? Isso. Você pode ir por dois caminhos para a cirurgia oncológica. Pela ginecologia, você seja ginecologista com a atuação em oncologia ginecológica, ou cirurgião geral. Lá na clínica, lá na Invídeo, a gente tem o Dr. Leonardo, que é o nosso cirurgião oncológico. Então, eu auxilio ele nas cirurgias de câncer dele,
Mas a paciente com câncer é ele que acolhe, ele que cuida, ele que conduz. Às vezes a gente faz o diagnóstico, a gente acolhe a paciente, dá esse diagnóstico. Essa semana aconteceu mesmo essa situação. E aí a gente compartilha o cuidado. Entendi. Eu tenho 2 dúvidas que não estão na pauta, mas te ouvindo. A primeira com essa questão da in vídeo. Vocês fazem além da robótica, se a melhor indicação for a laparoscopia, vocês vão fazer por laparoscopia. Exatamente, a gente faz o que é melhor para a paciente. Legal. Então a InVídeo é uma clínica que nasceu em 2017, mas que o grupo já está trabalhando junto há mais tempo. Então, que nós crescemos juntos na cirurgia, um abriu a porta para o outro, um pegou na mão do outro e nós fomos juntos crescendo em cirurgia ginecológica na cidade. Até que, acho que em 2017, se eu não me engano, abrimos as portas do nosso consultório. E hoje nós temos o nosso consultório aberto no Brasília Shopping. Que legal, maravilha. A outra dúvida, não sei se eu vou conseguir falar da maneira correta, mas vamos usar aí a minha didática de conseguir fazer essa tradução entre o técnico, né, para o leigo, mas aí agora é totalmente leigo. Você falou que o nome dessa cirurgia, a que você falou anteriormente, que acontece lá na cesárea, se chama? É o nome dessa condição. Dessa condição. Aí se chama istimocele. Istimocele. Se você faz uma cirurgia de apêndice grau 4, por exemplo, e também fica esse nicho igual você trouxe, há a possibilidade de resolver se tem fibrose, e eu tô falando exatamente porque eu falo que eu faço um monte de consulta aqui, né, no meu caso, porque, por exemplo, eu tive um apendicite grau 4, e aí eu fui cortada do umbigo até lá embaixo, e aí ele faz esse nicho, e eu sinto até hoje um pontinho, é óbvio que dá fibrose, e parece que tem uma aderência, assim, que não é sempre, né, que eu sinto aquele uma ponto de dor, né? Aquele não parece com isso que você trouxe? Mais ou menos, assim, é muito mais ou menos, mas pensa que a istimocele é no útero, então é essa fibrose, esse defeito da cicatrização que faz essa lojinha, essa caverninha, pensa no útero por dentro, um caminho até o endométrio, então nesse caminho tem uma lojinha, um nicho, que ali acumula sangue e secreção. E que vai atrapalhar para uma função natural que é engravidar. Uau. Exatamente. Então, quando você fala da sua questão na cesárea, eu entendo na cesárea não, na apendicectomia, eu entendo o paralelo. Sim, tem origens talvez parecidas, mas eu não consigo operar a istimocele e tratar a sua cicatriz da apendicite. São coisas diferentes. Mas para essa cicatriz, isso é outro, não é nem a cicatriz que eu digo, né? Mas o resultado do que ela gera, por exemplo, o desconforto. Nesse caso, seria um outro especialista. Sim, porque é na parede abdominal, né? Imagino. É na parede abdominal, não é no útero. E seria um cirurgião geral? Ou um cirurgião plástico, ou um cirurgião que tem que ver se tem hérnia incisional ou não, um cirurgião do aparelho digestivo que trabalha com hérnia, algo nesse sentido. Entendeu? Porque não é qualquer médico que senta aqui. Gente, é muito importante quando, né, o médico, de fato, ele estuda, ele conhece, ele entende não só do sistema específico que ele está falando, porque é necessário você entender toda a anatomia, né, para poder, inclusive, diferenciar. Obrigada, vou parar de utilizar você para as outras áreas, inclusive, e voltar aqui. Você já respondeu se toda mulher, né, precisa operar, uma mulher que tem mioma, né, ou endometriose, já está respondidíssimo. As doenças e queixas mais frequentes, acho que falou bastante. Tem mais alguma? Assim, as doenças e queixas mais frequentes que chegam para mim no meu consultório são dor pélvica, sangramento, dificuldade de engravidar, ou um cisto no ovário que está crescendo. E aí, dentro dessa paciente, a gente tem que avaliar ela, escutá-la, exame físico, para pedir o exame complementar certo, que vai me mostrar o diagnóstico que ela tem, e a partir daí, diante de todo o contexto, indicar o melhor tratamento, o melhor caminho a ser percorrido por essa paciente. É cirúrgico, não é cirúrgico?
É remédio, não é remédio? É hábito de vida? É mudança de estilo de vida? Eu gostaria que você me respondesse duas coisas, né, a mesma resposta. O que essa mulher sente, o que ela fala para você, para que a nossa audiência possa se identificar, né, com que só você que está ali todo dia ouvindo, até a fala dela deve ser diferente, né? E que exames específicos seriam esses que você acabou de nos citar? Então, assim, a paciente chega com dor pélvica, cólica menstrual intensa, que está piorando ao longo do tempo, que antes ela sentia dor só durante a menstruação, agora ela sente dor quase que o mês todo, não consegue ter relação sexual com o marido porque sente dor. Isso é muito triste. Ou que sangra demais todos os meses, que ela não consegue sair para trabalhar porque tem que usar fralda, né? Isso não é tão infrequente quando a gente está falando de miomas ou adenomiose, por exemplo, né? E aí a gente tem que direcionar os exames que a gente pede para a paciente de forma assertiva também. Porque não adianta sair atirando para todos os lados, né? Eu falo que o ginecologista tem olho no dedo, é no exame físico que eu já vou saber. A paciente já sai do meu consultório com uma hipótese diagnóstica bem plausível e que muito provavelmente o exame que eu estou pedindo vai confirmar que ela tem isso que eu pensei, seja mioma, ou endometriose, ou adenomiose. E aí eu direciono os exames de imagem nesse sentido. Uma ecografia transvaginal é suficiente? Ou tem que ser uma ecografia transvaginal com preparo intestinal? Para ver se tem mesmo endometriose no intestino, qual o tamanho da lesão? Ou se a ecografia transvaginal não vai me dar as informações necessárias, porque é um útero muito grande por miomas, eu tenho que lançar a mão de uma ressonância nuclear de abdômen e pelve com contraste, para ver o tamanho desse útero, quantificar os números e a posição dos miomas, se é um útero que eu quero preservar para engravidar. Então é tudo muito individualizado. Entendi. A ecografia e a ultrassonografia... A mesma coisa. São sinônimos para o mesmo exame. Inclusive hoje tem ultrassonografistas especializados em detectar, no caso da endometriose. Eu falo para a paciente, da mesma forma que ela me procurou, porque alguém falou para ela que a doutora Érica tem um olhar específico para a endometriose, são os exames de imagem na ginecologia. Se eu estou procurando endometriose, se eu estou procurando avaliar com precisão a paciente em relação aos exames de imagem, seja por ultrassonografia ou por ressonância, eu sei quem vai me entregar o que eu preciso, quem vai me dar a informação que eu preciso. Então, a gente aconselha a paciente, nem sempre é possível, mas a gente indica os profissionais que fazem esse exame, com precisão, com segurança e com qualidade. Entendi. Eles já são muitos? Não, conto na mão, na cidade. Mas estão chegando os novos profissionais, né? Entendi. Acho muito importante, se for pertinente, né, ou não, fica a seu critério, porque esse é um lugar justamente que, inclusive, o próximo convidado, ele vem baseado na indicação do médico e do profissional que vem aqui. Eu já falei isso várias vezes, mas é muito importante que vocês saibam. Os profissionais que chegam até aqui, eles vêm indicados por um médico que veio, conheceu o trabalho, identificou o nosso propósito, ou por pacientes, inclusive, imagino que você o conheça e fala, senhora, você está muito jovem, né? O doutor Zanata, sim, o Alisson, sim, ele esteve aqui ontem, e ele veio por indicação de uma psicanalista e psicóloga que esteve aqui conosco, e que falou, assim, muitíssimo bem dele, foi inclusive uma entrevista muito gostosa. O Alisson Zanata é muito bom também, muito bom. Então é isso, mais do que construir o material midiático para o Instagram, para a paciente conhecer, para as redes sociais, o boca a boca não tem nada que substitua. Nada. E o boca a boca vem do quê? Da qualidade de atendimento, de acolhimento, de tratamento que você deu para aquele ser humano, para sair da boca dele o seu nome para indicar para alguém. Com certeza. E vou te tirar dessa saia justa, mas que você possa realmente nos indicar esses ultrassonografistas, porque eu não tenho, né, essa expertise, claro que já tenho entendido bastante, mas vindo
desse profissional que faz a cirurgia robótica, que utiliza desse outro profissional ultrassonografista, porque é uma equipe, né? É uma equipe, é uma equipe. E com o tempo é isso, a gente vai trabalhando em equipe, vai construindo a sua equipe. Hoje, é que nem eu falei no início, o cirurgião não trabalha sozinho. Para eu chegar ali naquela cirurgia, naquela plataforma robótica, naquela sala de cirurgia com aquela paciente, tem muita gente nos bastidores antes. Que maravilha. E em algum momento o ultrassonografista ele entra dentro da cirurgia com você ou não há necessidade? De forma geral, o ultrassonografista não entra na cirurgia, mas já aconteceu ocasiões em que o ultrassonografista veio para dentro do centro cirúrgico para confirmar aquela imagem. Isso enriquece tanto a precisão e a qualidade do entendimento da doença, porque, veja, o ultrassonografista, ele está ali naquela salinha escura dele todo dia, me dando laudos maravilhosos. Mas na hora que ele vê na cirurgia aquilo que ele avaliou é daquela forma, é outro paradigma, então enriquece muito. Que legal. E a ultrassonografia dentro da cirurgia robótica também tem espaço. No caso de miomas, por exemplo, existe uma possibilidade, existe em Brasília a possibilidade da gente fazer a ultrassonografia intraoperatória em tempo real. Então, veja bem, se a gente está falando de um caso de paciente com miomas em que eu quero ser precisa, minimamente invasiva, para restaurar a anatomia do útero dela para ela engravidar no futuro. Então, o menor número de incisões que eu fizer naquele útero para remover o mioma e melhor restaurar a anatomia daquele útero, melhor para a paciente. Então, a gente tem essa possibilidade com a plataforma robótica de, dentro da cirurgia, o trânsito todo o ultrassom entra dentro do abdômen dela, e por cima do útero, em caso de útero com miomas que não se projetam com tanta facilidade na serosa do útero, a gente passa aquele transdutor ali para calcular onde é a melhor, estrategicamente, onde é o melhor lugar para eu fazer o corte no útero. Então, isso, eu tenho a honra, a nossa equipe tem a honra de ser o primeiro a ter feito isso no Brasil. E quase que na América Latina. Eu lembro que quando a gente fez essa primeira cirurgia, a gente foi atrás com o pessoal do robô. Eles falaram que semanas antes tinha havido um caso, não sei se foi em México ou Argentina, mas é uma porta de pesquisa, por exemplo. Em que medida isso, a meu ver, na minha experiência, me trouxe mais precisão? De que forma eu posso quantificar isso e replicar isso? Para outros profissionais. E impactar a vida não só de longe dos profissionais, mas dessa paciente. E melhorar o resultado da cirurgia. Sim, com certeza. Parabéns. Obrigada. Doutora, o que mais assusta uma mulher quando ela escuta a palavra cirurgia? Bom, principalmente as que já são mães, né? A gente vira mãe, a gente tem o quê? Medo de morrer, né? Isso é um medo comum. O que mais que as pacientes têm medo? Medo do desconhecido. Né? Outro dia eu fiz uma cirurgia numa paciente em que eu gosto de que as pacientes venham no meu consultório na véspera da cirurgia para tirar as últimas dúvidas e acolher os medos delas. Ela falou assim para mim: doutora, eu vim aqui olhando no fundo do meu olho porque eu estou apavorada. Falei: você está apavorada? Não tem problema não, que eu estou bem tranquila. Sou eu que vou te operar. Não, mas a gente tem que trazer esse momento para entender quem é aquele ser humano. Quando a gente vira paciente, eu falo para as minhas pacientes que eu entro andando no centro cirúrgico todo dia, eu domino aquele ambiente. Tudo que acontece ali eu sei. Quando eu entro deitada, olhando para cima, de camisolinha, eu também fico apavorada. Eu também fico com medo. Por mais que eu tenha escolhido todo mundo que está ali, por mais que eu tenha domínio do que está acontecendo ali, eu fico com medo. O que dirá a paciente? Que não conhece, que tem medo do desconhecido, é leiga, tá ali, vai se submeter a uma cirurgia. É um nível de vulnerabilidade altíssimo. É um nível de vulnerabilidade altíssimo. E de confiança. Aí é essa conversa que eu trago no consultório. Legal. Você tem medo do desconhecido, mas você escolheu a sua equipe, você escolheu o seu hospital, você está entendendo a cirurgia que você vai fazer, por que você vai fazer, que benefício você vai ter delas.
E outra coisa que eu não escondo delas é sobre complicações. Quando eu vou indicar a cirurgia, eu não tenho problema de falar de complicações, porque a paciente tem que ter domínio do que pode acontecer com ela. Quais são? As complicações podem ser todas. Complicações anestésicas, sangramento, lesões de outros órgãos, como lesão de intestino, lesão de ureter, lesão de plexo nervoso, eventos tromboembólicos como trombose, AVC, relacionados à cirurgia por causa da agressão cirúrgica, que a cirurgia, por mais que ela seja um tratamento bem indicado, muitas vezes curativo, a cirurgia em si é uma agressão para o corpo humano. Então, tem riscos envolvidos. E o que eu trago para a paciente é que eu e a minha equipe, a gente trabalha no máximo de segurança. No máximo de segurança. Se não tiver segurança, não tem cirurgia. E se não tiver certeza da paciente, não tem cirurgia. Eu não opero o paciente com dúvidas. Por isso que eu trago ela no consultório. Você está com medo é uma coisa, você tem dúvidas. Se tiver com dúvida, se tiver insegura, a gente espera, conversa mais um pouco, te prepara mais um pouco para você ir segura. Pode ir até com medo. Com medo não tem problema não, que eu estou tranquila. Mas insegura, não. E a única coisa que vai ser uma solução para o medo é o preparo. É o preparo, é a conversa, é o acolher, é o trazer a dúvida. Uma coisa que eu falo para a paciente, venha com seu marido na consulta. Quem vai te acompanhar na cirurgia? É sua mãe? É sua amiga? É sua irmã? É seu marido? Traga essa pessoa para me conhecer. Porque muitas vezes o acompanhante traz a ansiedade que a paciente não tem. Sim. E atrapalha. Tudo. E por quê? Porque tem medo do desconhecido, ele não conhece nem quem vai operar o ente querido dele. Então é isso que eu falo. Sensacional. Traga seu acompanhante em consulta. E o seu acompanhante pode destruir o seu pós-operatório, inclusive. Exatamente. Exatamente. Muito bom, sensacional. O seu protocolo, né? O seu modus operandi aí. Lá na clínica a gente tem todo um protocolo pré-operatório, da semana da cirurgia e pós-operatório. E são muitos os detalhes, né? Sim. E te ouvindo falar sobre a questão do medo, né? Se eu vou para uma cirurgia, se eu estiver errada, você me corrija se esse for o motivo, né? Eu, como fiz pós-graduação em neurociência, entendo que tudo que acontece emocionalmente vai ter uma repercussão no meu corpo físico. Então, se eu vou cheia de medo, eu estou cheia de peptídeo ali, né, de ansiedade, de estresse, a minha imunidade, consequentemente, pode começar a baixar. E a sua recuperação pós-operatória? Piora, porque você está num corpo já estressado, que vai sofrer uma agressão, cirurgia é agressão, e o corpo tem uma resposta metabólica ao trauma. Se eu agrego a isso medo, se eu agrego isso a ansiedade, se eu agrego isso ao estresse, como que vai ser essa resposta metabólica? Então, a paciente, ela tem que estar muito consciente de que a gente, como equipe, está ali para cuidar dela, mas ela também é responsável pelo cuidado dela. Pelo cuidado emocional, pelos dias anteriores à cirurgia, pela alimentação. Se já está num ambiente de estresse, eu fiz uma cirurgia recente, inclusive eu estou de pós-operatório, nem vou falar essa parte, né? Mas eu, antes da cirurgia, todos os problemas, o da empresa, o que está acontecendo, chega. Não quero falar. E, inclusive, eu passei uma situação emocional complicada. A gente tem família, a vida está acontecendo, não vai escolher o momento, né? E eu tive os meus pontos abertos. Eu não fui fazer uma retirada, um explante O explante não, porque depois eu aprendi. O explante não coloca outro implante. Mas eu retirei um que estava com contratura, um silicone encapsulado, e reduzi, fiz a mastopexia. Abriu, porque eu atendi telefone, ouvi problema e atendi, que era o momento de eu falar assim, chega, abriu. Aí o que aconteceu? Tive que dar os pontos novamente. Mesma situação, ligação, de mãe, tá, gente? Pode ser quem for. Porque se você não estiver viva, você nem vai poder ajudar depois. Na hora que ela começou a falar, eu falei, mãe, por favor, eu dei os pontos de novo e eu não posso nesse momento, porque eu tive que me priorizar, Érica. Aí veja como isso é importante. É uma cirurgia eletiva. Você já sabia disso tudo.
Se você ainda, além disso tudo, que você se colocou nessa situação, se não tivesse confiança na equipe que você escolheu, no médico que você escolheu, se você não fosse acolhida nesse momento de complicação, né? Como é importante, sem né? julgamento, porque é muito importante a escolha do seu médico, por isso é importante investir numa boa consulta e num bom profissional. Sem julgamento, o que aconteceu, o que você fez, tal. E garanto que ele tenha falado sobre isso com você no pré-operatório. Sim. Então não foi algo que você não estava, nunca tinha ouvido falar. Não, você não caiu ali de paraquedas. Aquilo não aconteceu do nada com você. Você sabe muito bem que aquilo poderia acontecer se você fizesse o que você fez. Sim. Na segunda vez, mas eu tinha que ter feito na primeira, né? E muito importante também, que eu tive bastante consciência, é que quando acontece isso, tem muita gente leiga e que ouve outras pessoas e vai querer jogar isso para o profissional. Nossa, mas abriu o que... Peraí. E aí, falando em segurança de cirurgia, essa consulta antes de operar, eu levo quantas consultas forem necessárias para sentir que a paciente está segura e pronta para ir para o centro cirúrgico, para poder tirar todas as dúvidas, para poder falar claramente, com cada pingo no i, sobre possibilidades de complicações, ainda mais que eu trabalho com cirurgia de alta complexidade. Endometriose, miomas, são cirurgias de alta complexidade. Eu não posso desmerecer isso, negligenciar isso. O paciente fala para mim, doutora, mas é uma cirurgia tranquila, né? Eu odeio isso. Não existe esta frase no meu repertório. Não existe cirurgia tranquila. Existe cirurgia segura. É sobre isso que a gente está falando. E aí, só para completar o raciocínio, a aplicação do termo de consentimento, né? Se ainda a paciente disse que não pode esquecer o que eu falei no consultório, antes dela ir para o centro cirúrgico, ela recebe um termo de consentimento em que ela tem que assinar, que leu tudo aquilo. E que, se porventura, o que eu falo também para as minhas pacientes que operam comigo, o problema não é a complicação acontecer. É o que eu falo para as minhas pacientes, que o problema não é a complicação acontecer, porque a gente está sujeito a isso. Por mais que a gente trabalhe em segurança, com a melhor técnica, com a melhor equipe, no melhor hospital, com a melhor tecnologia, as complicações podem acontecer. É o apoio que se dá nesse sentido. É o tratamento que se dá, a condução que se dá a partir daí. E aí eu falo para elas, para as pacientes que escolhem operar comigo, que elas estão comigo até o fim, do início ao fim. Meu objetivo é devolvê-las para a família delas, melhor do que elas chegaram. Maravilha, muito bom. A próxima pergunta, eu já entendi claramente a resposta, mas vai que tem algo mais a falar sobre isso, né? Você se define como uma cirurgiã que une humanidade e precisão. Algo além do que você já me relatou no dia a dia traz, né, de verdade isso para a prática, além de todo esse cuidado que você trouxe? A paciente, ela tem acesso a mim. Eu não sou a médica distante. A paciente que eu operei, ela tem meu telefone, ela tem livre acesso a mim. Nas minhas orientações pós-operatórias, eu falo assim, caso você sinta uma dor que não passa com medicação, febre, sangramento, qualquer outra queixa que você fique insegura, ligue para a sua médica. Se você não conseguir falar com a sua médica, ligue para a clínica. Mas eu falo para elas, geralmente você para no item 1. Porque você vai me mandar um WhatsApp, você vai me ligar e eu vou te retornar. Quando eu tenho, semana que eu tenho cirurgia, meu celular não fica no silencioso. Semana que eu não tenho cirurgia, eu deixo o celular no silencioso, porque o silencioso é um caminho sem volta, né? Mas quando, por exemplo, semana passada a gente volta de férias, volta de recesso e uma demanda cirúrgica muito grande, meu celular não fica no silencioso, porque eu preciso estar disponível para ela. Isso é tão importante, né, Érica? Tão importante saber. Isso na vida é muito importante, saber que você tem com quem contar. Né? E você, conta com quem? Durante tudo isso, com toda essa responsabilidade, robô, equipe, tudo, com quem você conta? Eu conto com Deus, o Espírito Santo que mora dentro de mim, que cuida de mim, que me acolhe, que me escuta, e com a minha família. Sem família a gente não vai a lugar nenhum, é meu esteio, é meu porto seguro, meu marido, meu filho hoje tem 19 anos, está fazendo medicina. Que gracinha. E eu serei professora dele no internato, que eu dou aula no CEUB também.
e daqui a alguns anos ele será oficialmente meu aluno, e com equipe. Sem equipe, nesse mundo de cirurgia, você não vai a lugar nenhum. Então, essa imagem de cirurgião inacessível, cirurgião distante, cirurgião é um médico, é um ser humano que serve. Então, para servir com excelência, você tem que ter um time com você. Verdade. Maravilha. Da aula, né, tem tudo isso que a gente já ouviu aqui, toda essa propriedade, o que o futuro, né, pode aguardar aí da Érica? Você tem planos, o que planeja, mentorias, expansão, o quê? Organizar mais a minha vida, no sentido, a gente fala aqui com tanta propriedade da paciente se cuidar do autocuidado, né? Então, isso tem que estar sempre, eu tenho que estar sempre em vigilância em relação a isso, buscar o equilíbrio da família com o profissional, da carreira com o profissional, né? Eu estou muito realizada onde eu estou, a gente sempre busca mais, mas daqui 5 anos, aonde que eu quero estar? Eu quero estar com a minha família por mais tempo, desfrutar mais tempo com a minha família, talvez. Maravilha. Né? E o bom da vida é que a gente pode planejar, assim como é uma cirurgia, né? Uhum. O planejamento faz toda a ecologia, né, do que é possível. Do que é possível, a curto, médio, longo prazo. Todos os riscos. A vida é isso, é gerenciamento de risco, né? A estratégia certa e a decisão. O importante é saber para onde vai, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Acho que o primeiro momento e a primeira, né, a condição sine qua non para que isso aconteça, você já tem, que é saber o que você quer. Saber o que eu quero e quem eu sou. E quem você quer do seu lado. E quem eu quero do meu lado. Isso é uma escolha muito importante também. Sim, com certeza. Doutora, mais um pouquinho só. A gente tem um quadro que se chama Na Ponta da Língua, que essas respostas são mais rápidas e mais intuitivas. Em uma palavra ou uma frase. E vou fazer meu agradecimento depois do quadro, viu? Vamos? Vamos. Então, tá. Ai, meu Deus. Vou tomar uma aguinha. Toma sua água. Uma palavra que define a sua cirurgia. Segurança. Um mito sobre cirurgia robótica. Não é o robô que opera. O medo comum do paciente. De morrer. Algo que muda tudo no pós-operatório. Descanso. Agora eu tô tendo, gente. Aqui, ó. Ou por bem ou por mal. Você escolhe. Ó, aqui eu posso, e eu tô tranquila, eu não tô fazendo força mais, minha equipe tá aí, sabe? Porque dessa vez todo mundo não deixa eu carregar mais nada. Algo? Não, vamos para a próxima. O que guia suas decisões cirúrgicas? Deus. Complete a frase. Boa cirurgia é? Minimamente invasiva. Maravilha. Sensacional. Você é mais do que eu esperava ainda. Foi um doce, eu já, como te disse, né, aguardava, porque eu fico buscando dentro da curadoria, junto com a equipe, né, por exemplo, reumatologistas. Eu ainda não. Não chegou em uma. Não consegui, e é tão importante. Eu quero tanto falar de doenças autoimunes, mas ou não atende, ou não houve a indicação, e aí houve a indicação, ainda está inacessível. E a questão da cirurgia robótica, que eu acho que até eu também tinha esse, gente, como é que é? Vamos lá, né? E entende-se que é algo tão tecnológico mesmo, como é que isso funciona, desmistificar isso. Então, já há bastante tempo gostaria de conhecê-la, mas hoje, no bastidor, né, eu entendi o porquê desse encontro, e realmente foi muito bom que você construa um grande legado, não só através do seu filho, mas de todos os seus alunos, porque isso, de fato, é o que a gente precisa, busca. Não é só acolhimento, não é a médica boazinha que acolhe, que tá... Não, vem cá. Isso vai acontecer, isso pode, estar tranquila. Trazer essa autonomia para o paciente. Exatamente, para o paciente. Antigamente era diferente, né? A moeda, o médico que sabia o que era melhor para o paciente. Hoje não, o paciente que sabe o que é melhor para ele. Eu estou aqui para oferecer como eu posso ajudar.
com a minha autoridade, do meu conhecimento, da minha expertise, da minha experiência, mas no fim, é a paciente que escolhe. É a paciente que escolhe. E é isso, conhecimento é para ser replicado. Sim. Conhecimento não é expandido se não for compartilhado. Eu não estou aqui para segurar para mim, eu estou aqui para oferecer. E nesse momento, né, multiplica-se. São os multiplicadores. E aí, entrando sobre multiplicar conhecimento e educação médica, né, eu trabalho com preceptoria de residência médica há muitos anos no HFA, e agora, há menos tempo, algo mais recente na minha vida, a docência. Nós somos responsáveis nós que estamos na docência e na formação, somos responsáveis pelo médico que está ali te atendendo amanhã, nos atendendo amanhã. Então, muito tem se falado hoje sobre a banalização do médico que está sendo formado hoje, tantos médicos, tantas vagas de medicina, assim, qual que é a qualidade desse profissional que está saindo no mercado? Eu me sinto corresponsável em relação a isso, então eu tenho tido um olhar mais específico em relação ao profissional que está me seguindo, que eu estou ensinando, ou que ele está me imitando, porque a gente ensina assim, você faz como eu faço, mas deixa eu te mostrar como que você tem que fazer, né? E é isso. Muito bom. E é fácil criticar. Muito fácil criticar. É muito fácil sentar na cadeira, né, de juiz, e essa geração mimimi, e os médicos do Instagram. Eu me sinto muito feliz em ouvir isso, porque eu falo, a gente está tendo um conflito geracional muito grande. Muito. Muito grande. Mas foi como você trouxe quando a gente estava no bastidor. Eles já nasceram na era da internet. Então, eles vão utilizar desse recurso. O médico que está aí reclamando, né, tem o espaço que é seu. Se você não faz, alguém vai fazer. Então, sai desse espaço porque ele é muito confortável. E outra coisa, quem vem depois é sempre melhor. Não há e é um desrespeito chamar essa geração de mimimi. Eu concordo que eles são diferentes, eu acho que o nível de preguiça deve ser bem alongado, assim, né? Eles precisam muito mais de dormir, mas o quanto a gente tem a responsabilidade... Sobre o que eles são hoje, né? Isso! Então, cabe a nós também como ensinar. Mais experientes em vida, em carreira, em profissão, mostrar o que deu certo até aqui hoje, porque tem coisas que não mudam. De geração em geração não muda. Não. Compromisso com o paciente. Disciplina. A honestidade. Horário. Responsabilidade. Então, isso é intergeracional. Sim. E isso eu posso ensinar. E o melhor, isso é uma habilidade que pode ser esticada e aprendida. A gente não está falando de personalidade, de caráter, ou implantando na identidade de alguém um mimimi porque nós somos melhores. Isso é horrível. Então, assim, o espaço está aqui. Se eu não ocupar e trouxer comigo e fazer crescer junto, outro virá com uma informação menos sólida, com uma inverdade, uma tangência do que é o ideal. E é o que ele tem para dar, ou a busca do que ele tem, baseado nos princípios e valores dele. E muito bom você ter se responsabilizado, né, com isso, porque entendido que esse papel é nosso. E vai ter que ter paciência, né? Eu estou tendo que me desdobrar isso porque eu venho, né, de liderança há muito tempo, eu tenho mais de 20 anos. Tem acesso à informação. Acesso à informação, acesso eu busco muito conhecimento, eu estou num conflito geracional com a minha equipe. E quem tem mais habilidade, quem tem mais experiência, é o agente que vai precisar flexibilizar. E quem tem que flexibilizar sou eu. Como é que eu vou cobrar de jovens, adolescentes de 19, 20, 21, 23, 24, que saibam o que fazer ou como fazer? Eles não sabem. Eles não têm tempo de vida para saber. Não tem. Não tem, e uma geração nova, e eles respondem mesmo, eles não estão querendo aí trabalhar escravos por horas. E aí eu te falo, vamos mudar a perspectiva. Essa geração, da forma como se porta, que nos instiga, nos faz melhorar. Sim. Nos faz continuar andando para frente. Sim. Eu sou grata, eu quero me matar,
várias vezes no dia, várias vezes, mas é muito gostoso e traz a gente para rejuvenescer. Eu falo para eles, gente, eu tenho mais energia que vocês, não é possível. Aí eles, Deus me livre, a gente tem que dormir, tem que ir. Eu falei, e olha, porque eu tô no pós-cirúrgico, eu tô sem malhar. Ontem eu falei isso, não foi, Pablo, à noite, para um deles, e eu falei, imagina que eu vou estar com mais energia, porque dá tal hora à noite, eu tô assim, eles, Deus me livre. Se você vai ter mais energia, e sim, graças a Deus eu busco por isso, mas a gente precisa respeitar as gerações. Respeitar as gerações, mas também respeitar os nossos limites. Sim. E os nossos limites, até onde... Mas aí é posicionamento, né? É. Aí a gente se posiciona e as situações chegam. E me lembrei de algo também. A hierarquia, ela tem que ser respeitada. Ela tem um motivo. Existe. Não é uma hierarquia autoritária, não é uma hierarquia sem justificativa. Sem embasamento. Sem embasamento. Não é uma hierarquia que diminui o próximo. É uma hierarquia porque tem experiência, porque já viveu, já teve a sua idade, tem 3 vezes mais, sabe direcionar. E um dos meus cansaços, e eu tenho cortado ele para você, líder que está nos assistindo, mãe, pai, eu tento, a gente vai buscando tanto ter que responder, mas eu não vou justificar a minha experiência, a minha expertise. Eu já tenho um trabalho, tem pouco tempo, e aí eu tomei aquela decisão, mas que eu pensei assim, mas quem vai ser assim? Uhum. Porque eu tenho 47 anos, porque eu tenho essa resposta e não dá tempo agora de ficar te explicando. Ponto. E aí eu falo que o posicionamento é mostrar de forma sutil, discreta, elegante, responsável e respeitosa. Madura o que a gente está fazendo. Nem sempre dá para ser tão madura, porque haja paciência, mas aí a gente pede para o Espírito Santo e vem. E mais do que tudo, respeitar quem veio antes da gente. Porque é esse o conflito principal. Quem não consegue respeitar a atual geração é porque não honrou o anterior. Não sabe nem quem é ainda e fica nessa briga de vingança, na verdade. Exato. Então, respeite os seus mestres, os seus professores, os seus honre pais. Eles. Honre, dê a César o que é de César, porque é muito ruim você falar que criou algo. É lindo quando você fala, o meu preceptor, o meu professor. Eu falo, eu não quero nada de ninguém, mas o que eu criei, o que é a ideia minha dentro da empresa, para mim isso é importante. Isso. E eu valido todos os meus líderes. Eu só sou quem eu sou hoje, primeiro, porque Deus, né, me permitiu, o Espírito Santo de Deus. Hoje eu tenho uma identidade formada nele, mas eu tenho pai e mãe, e eu sou 50% os dois. Eu posso escolher daqui para frente o que eu não vou repetir, escolher, mas honrar é uma obrigação. E os meus líderes, e o meu diretor, que por 10 anos ele mudou minha vida. A engenharia está na minha cabeça. Por 10 anos que eu vivi com os meus mecânicos, com todo o pessoal da engenharia, e é válido, e o que eu sou vem do ensinamento dessas pessoas. Tem hora que eu falo, gente, eu deveria ter pago para trabalhar com o Roberto Pina, porque muito do que eu sou. Claro que a gente vai implementando, com cada colaborador a gente aprende com todo mundo, mas honrem quem veio antes. Honrem quem veio antes. E nesse sentido, então, eu queria honrar e agradecer a Deus, ao meu pai, à minha mãe, meu irmão, toda a minha família, ao meu marido, que caminhou comigo desde antes de eu entrar na faculdade, ao meu filho e aos mestres que eu tive no meu caminho. As pessoas que me acreditaram em mim antes mesmo de eu entender que eu era uma cirurgiã, que pegaram na minha mão para me ensinar. Professores, mestres, tias, madrinhas, padrinhos, que o avô, né? O meu avô e minha equipe, que se eu estou aqui hoje na autoridade de uma cirurgiã ginecológica robótica que cuida de mulheres com o meu ofício de cirurgiã, é porque eu tenho essas pessoas que me ensinaram, que caminharam comigo, a minha equipe, todos da minha equipe são fundamentais também. E é isso, sozinho não se vai a lugar nenhum. Ayrton Senna foi um ícone, é ainda um ícone, e o maior ensinamento, acredito que de liderança, né? Ele chegava ali e levantava aquele capacete ou troféu, mas
aquele é o maior exemplo de equipe. Porque se toda a equipe de mecânicos não trocar em 5 segundos ou o mais rápido possível aquele pit stop não acontecesse, ele não estaria ali. Então, é muita gente que está, inclusive, aqui, né, quando chega todo o material e chega aí para vocês e que a gente valorize isso. E, antes de mais nada, para conseguir olhar para o outro, você precisa olhar para você e que você se olhe, porque só assim a gente consegue ver o outro, né, doutora? Exatamente. Obrigada. Se cuidar para cuidar do outro. Né? Sim, muito, muito, muito Eu obrigada. Foi um prazer. E, como sempre, eu vou deixar aqui na descrição como encontrar a doutora e que você consiga também se solidarizar por outras pessoas, encaminhar se ele valeu a pena para você, encaminha. Tem tanta gente encaminhando bobagem, na verdade, contaminando aí com informações. Então, chegou a hora de você contagiar com boas informações. E até o próximo Consultório Aberto.